O Alan, pastor Alan, a Christian, o Harrison, a Eve estão conosco. Então é um domingo alegre para nós, quando os irmãos estão aqui. Vou passar hoje a palavra, né, Lúcia, para o Alan, e ele que vai estar dirigindo a reunião. Amém. Bom dia. It's really nice to see everyone. Que bom ver todos vocês aqui. And we're excited to be back in Brazil. É muito bacana, a gente está muito animado de voltar ao Brasil. Before we begin, I want to greet the church in Canada. Primeiramente, antes de começarmos, eu gostaria de dar um alô lá para a igreja no Canadá, They're joining us online this morning. porque eles estão assistindo esse culto online. So I don't know which camera to look at, but we're glad you're here. Eu não sei para qual câmera olhar aqui, mas eu vou falar aqui, dar as boas-vindas para eles de lá. And Leans has become our Brazilian home. Sabe que Lins se tornou a nossa casa brasileira. Rita keeps trying to get us to move here. A Rita insiste que a gente se mude para Lins. But we so appreciate this church. Mas nós apreciamos muito esse ministério. We have photos of our kids up on this stage. É tão especial porque a gente tem a foto dos nossos filhos quando eles ainda eram pequenininhos, aqui nesse palco. When they were really tiny. Imagina, eles eram pequenininhos ainda. And now look at them all grown up. Agora já estão moça, né? Já estão dois moços. I'm going to have Harrison come over here and just greet everyone really quick. Eu gostaria que o Harrison viesse aqui e cumprimentasse todos rapidamente. And Ava, you can go after him. E aí depois, em sequência, a Eva também cumprimentasse todos. Say bom dia. Ah. That's it. Bom dia. I'm really excited to be back. Estou muito animada de voltar para o Brasil. Okay, Christy. You can tell they're in training to be preachers. Vocês já perceberam, né, que eles estão sendo treinados para um dia virar pastores, né, e pastoras. Good morning. Bom dia. We're so thankful to be here with all of you. Estamos muito, muito gratos de estar com cada um de vocês aqui. Even though we are not with you all the time here in person. Mesmo não estando no dia a dia com vocês aqui nessa cidade. We love you all and you're always in our hearts. Saiba que nós amamos todos vocês e vocês têm um lugar muito especial no nosso coração. And we know that you are praying for us. Sabemos que há essa troca de orações, vocês oram por nós. And we are always praying for you. Saiba que nós também oramos sempre por vocês. And we're excited to be here to give hugs and spend some special time together. Estamos muito, muito empolgados porque o Brasil é o lugar dos beijos e abraços. Então, sabemos que vamos abraçar e beijar bastante. We love you. Amamos vocês. Amen. Amém. Well, we have a great week ahead of us with our conference. Nós temos uma semana incrível aí pela frente com a nossa conferência. A number of people are traveling to come here for our meeting this week. Algumas pessoas até vão viajar para nos encontrar aqui essa semana. And we're excited what God is doing from this church. E nós estamos muito, muito gratos, empolgados porque sabemos que a obra do Senhor nesse ministério será grande. There's a change required in the churches. Existe uma mudança dentro das igrejas. Essa mudança é necessária. For God to accomplish what He wants to do in Brazil. Por que é necessária? Porque dessa maneira Deus vai conseguir o plano dele é agir através dessa mudança. And that's really our focus in Brazil. E esse é o nosso foco aqui no Brasil. Is not to build churches larger. Não é criar ministérios gigantes, enormes, não. But to build God's people deeper. Mas é criar uma igreja pequena com os povos do Senhor, pessoas que são do Senhor. And so, the scripture says to make disciples of all men. De acordo com a Bíblia, nós temos que formar discípulos.
Disciple means disciplined follower. E sabe o que significa a palavra discípulo? Significa uma pessoa que segue com disciplina, discípulo. That's different than making followers of all men. É bem diferente do que simplesmente ter seguidores. Followers are what social media uses Os nowadays. seguidores são o que vocês já conhecem, né, das redes sociais, só isso. How many people can you get to follow you? Quantas pessoas vão te seguir? Quantos seguidores vocês têm? Well, a follower is much different than a disciple. Veja que há uma diferença entre seguidores e A discípulos. follower can come and go as they please. O seguidor, ele não tem muito compromisso não, com comprometimento, ele vem, vai. They follow you because you give them something they like. Eles te seguem porque talvez você dê algo para eles que eles gostem. But a disciple is someone who's lays their life down. Mas um discípulo não. Um discípulo, ele é capaz de entregar a própria vida. So many followers don't want to be disciples. Portanto, muitos dos seguidores não querem se tornar discípulos, somente seguidores. They don't like the messages of discipleship. Porque eles não gostam dessa mensagem, desse comprometimento por trás de ser um discípulo. And I see that trend in the modern church E eu vejo essa tendência, tá? Nas igrejas modernas. on how to draw more people to your services. Porque eles usam muitas estratégias para atrair mais e mais pessoas para os cultos. See, if you're trying to draw people to your services, you'll draw followers. Veja, se o seu objetivo, enquanto pastor ou pastora, for atrair pessoas para o culto, você não está atraindo discípulos, você está simplesmente atraindo seguidores. And then to keep them there, you got to keep giving them what they like. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai se virar escravo desse ciclo vicioso, sempre dando a eles o que eles vieram buscar. Well, every parent knows you don't raise up followers. Nós, como pais, nós sabemos que não é a forma de criar nossos filhos como seguidores. How do we keep our children happy? Sabe como que a gente faz para que os nossos filhos fiquem felizes? How do I make sure my child likes me? Como é que eu vou fazer para o meu filho gostar de mim? Well, you'll have pizza and hamburger every meal. Mas, para eles gostarem de mim, eu vou só fazer hambúrguer e pizza e todo jantar, todas as refeições. No vegetables. Não vou dar nenhum Candy vegetais at para bedtime. eles, legumes, não vou colocar o horário para eles dormirem, No bedtime. não vou estipular um horário para eles You know, dormirem. because we don't raise followers, we raise children to be strong. Veja, nós temos que educar os nossos filhos para serem fortes, não para ser seguidores. Well, the church is the same. O mesmo se aplica para a igreja. Now, every church that preaches Jesus for salvation Mas todas as igrejas, aliás, pregam Jesus como Salvador. is a good church. E se ela pregar Jesus como Salvador, já é meio caminho andado. É uma boa igreja. So we never have a problem with churches that preach Jesus. Nós nunca tivemos problema algum com nenhuma igreja que pregasse o poder de Jesus. But beyond that, there's more. Mas tem muito mais do que isso. There's a desire to be used of God. Existe um desejo genuíno de ser útil a Deus. And that means that you have to go further into God. E quando você faz isso, você busca Deus mais e mais. So there's a lot of churches that preach Jesus. E também há muitas igrejas, portanto, que pregam o poder de Jesus. But that's about it. Mas é isso. And there's more than just being saved. Veja que há muito mais do reino do que simplesmente ser salvo. Many people think salvation's about going to heaven. Sabe, as pessoas elas acham assim, salvação é ir para o céu, né? Or maybe not going to hell. Ou é melhor não ir para o inferno, então vou fazer tudo certinho para ir para o céu. But you weren't saved to go to heaven. Mas vocês não foram salvos somente para irem para o céu. You weren't born again so you don't go to hell. Vocês não nasceram de novo para ir para o céu. That's a part of it. Isso é parte do processo. But that's not the reason you got born again. Mas não é o motivo pelo qual vocês nasceram de novo. God did not send his son so you wouldn't go to hell. Deus não enviou Jesus, filho dele, só para vocês não irem para o inferno, não. God sent his son so you could be born into his family.
Deus enviou seu filho para que morresse e vocês nascessem na família dele, and that you can be set free from sin. para que vocês se libertassem de todos os pecados. That was the reason for salvation. E essa em si é a razão para a salvação. Not that you just so you can go to heaven. A salvação não tem só a ver com ir para o céu. So that means that God wanted you born again today Então Deus quer que você nasça hoje, novamente, so you could know him today. para que você passe a conhecê-lo a partir de hoje. So you could walk with him today. Para que você ande lado a lado com ele. So you could experience him today. Para que você tenha experiências com ele. Today. Hoje. Every day while you're on the earth. Hoje e todos os dias da sua existência aqui nessa terra. Don't wait until heaven. Não espere até o dia de ir para o céu, não. God wants to spend time with you today. Deus quer passar tempo com você hoje. That's the reason for salvation. E essa é a razão principal da salvação. So he can spend time with you Para que ele possa passar tempo com você today. hoje. That's the reason for salvation. E isso é a razão da salvação. Now, many people, when I say that, E aí, sabe o que acontece quando eu digo isso para as pessoas? they say, yeah, but I'm not good enough for God to want to be with me. Eles dizem assim: ah, tá bom, pastor, mas eu não sou bom o suficiente para que Deus queira passar tempo comigo. Maybe that other person's a little holier. Talvez alguém do meu círculo de convivência seja melhor que eu. God loves that person, Mas saiba de uma coisa, Deus gosta daquela pessoa but me, e eu. Será que Deus gosta I'm de not mim? good enough yet. Eu não sou bom o suficiente para estar próximo dele. I'm not worth enough for God to want to be with. Eu não tenho valor para que Deus queira estar comigo. I don't give a lot of money. I'm not good at winning souls. Eu não faço a minha oferta, eu não consigo pescar almas para I'm Jesus. not perfect in holiness. Eu não sou perfeito, eu não ando em santidade. So God wants to spend time with somebody else, Talvez ele nem queira passar tempo comigo, mas com alguém que seja melhor que eu. not with me. Não comigo. And that's what many Christians feel E é dessa maneira que muitos cristãos se sentem, because they don't know who they really are. porque eles não se conhecem verdadeiramente. They don't realize that your heavenly Father Eles não reconhecem que o seu Pai Celestial desires to spend time with you quer passar tempo com você, because you're born of Him. porque você nasceu dele. A miracle happened when you were born again. Sabe que houve um milagre acontecendo no momento que você nasceu de novo? An incredible miracle. Um milagre incrível. Let's look at John chapter 3. Agora vamos para João capítulo 3. And we're going to read Nós vamos ler o verso, verse 3, versículos 4, and 5. 3, 4 e 5. João capítulo 3, versículos 3, 4 e 5. I'll let you read. Oh, sorry. Yeah. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Hallelujah. Aleluia. Now I want you to listen very carefully this morning. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora.
I want you to try to grasp what I'm sharing with you this Eu morning. quero que vocês captem o que eu vou compartilhar com vocês. This is the miracle of all miracles. É o que eu diria ser o milagre de todos os milagres. Most people who go to church, A maior parte das pessoas que vai à igreja their idea of salvation is that now I go to church. tem uma visão distorcida porque elas acham assim: ah, eu tenho a salvação porque eu frequento a igreja. I used to please myself and live life for myself. Mas você vive uma vida de acordo com a sua vontade. But I've chosen to now live my life for God. Só que existe um momento que você escolhe viver uma vida para Deus. And now I've got to be good enough for God to accept. E aí as pessoas pensam assim: eu tenho que ser bom o suficiente para que Deus me aceite no reino dele. So God will not reject me. Aí Deus não vai me rejeitar, não é mesmo? But I've chosen to make Christianity my religion. Mas eu decidi fazer do cristianismo a minha religião. And Christianity has some rules E há regras no cristianismo that I need to obey. que eu preciso obedecer. Before I used to just live for myself. Antes eu vivia como o mundo, com as coisas do mundo. What makes me happy? Eu fazia tudo que me preenchia a carne, me fazia feliz. Now I go to church. Agora eu frequento uma igreja So I got to make God happy. e eu tenho que fazer Deus feliz. And that's what they think being saved is. Veja, essas pessoas que pensam assim, elas acreditam que esse é o caminho da salvação. It's like signing up for a gym membership. Como se eles estivessem fazendo parte de uma academia, vai lá e se inscreve na academia. Now, you think that by signing up for a membership, it'll make you go work out. Você acha que fazer a sua inscrição na academia vai fazer com que você frequente a academia todos os dias? I got to pay all this money every month. I'm going to work out. Aí você pensa: nossa, eu estou pagando a mensalidade da academia, agora eu vou ter que fazer exercícios na academia. But that doesn't work anyway. Não funciona assim. And so it doesn't work for Christians either. E não funciona para os cristãos tão pouco. This verse tells you about salvation. Esse versículo especificamente fala sobre salvação. And look what it says. E olha o que ele diz. You can just copy me. Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus diz: a não ser que alguém nasça de novo, essa pessoa nunca poderá ver o reino de Deus. But Nicodemus' answer in verse 4. Veja a resposta de Nicodemos no versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? So Nicodemus, who was one of the great teachers of his time, Eu diria que Nicodemos foi um dos maiores professores de todos os tempos. said, what do you mean, Jesus? É como se ele tivesse virado para Jesus e falado assim: o que você quer dizer com isso, Jesus? Be born again. Nascer de novo? As an old man like me, do I enter my mother's womb a second time? Quer dizer que eu posso entrar no ventre da minha mãe pela segunda vez? See, Nicodemus knew what Jesus meant. Nicodemos entendeu o que Jesus quis dizer naquele momento. That you'll never see the kingdom of God. Que você nunca verá o reino de Deus, Not by good works, não por coisas boas que você venha a fazer, not by being good, não por ser uma pessoa boa, but only by being born again. mas somente ao nascer de novo você verá o reino de Deus. And Nicodemus understood it wasn't signing up for church. E mesmo ele entendendo tudo aquilo, não era o suficiente. That Jesus was saying you had to be born of God. Jesus foi categórico, ele disse: você tem que nascer de novo, nascer de Deus, não dos seus pais. And Nicodemus was puzzled. E Nicodemos ficou totalmente confuso. Well, how do I become a child again? Então, como é que eu vou me tornar criança novamente? How do I be born again? Como é que eu posso nascer novamente? I'm already born. I'm Eu- already here. Eu já nasci, eu estou aqui. How can I be born again? Como eu posso nascer de novo?
And Jesus explained to him, E aí Jesus explicou para ele como, verse 6. no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. That you're born the first time of your flesh. Ou seja, você nasce pela primeira vez, mas você nasce e é carne. What's born of flesh is flesh. Carne tem seus But defeitos. what's born of spirit is spirit. Mas quando você nasce do Espírito, você se torna o Espírito. So your first birth is from the flesh. Então, o seu primeiro nascimento é o nascimento da carne. That's why Jesus said in verse 5, we'll read verse 5. E é por isso que Jesus disse isso no versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. That you had to be born of water and spirit. Veja, ele é claro, ele diz que você precisa nascer da água e do Espírito. Now that word water does not mean baptism. Aqui, a palavra água não significa batismo, tá bem? What Jesus is saying, you have to first be born of your mother. Quando ele diz, primeiro você nasce da sua mãe. When Christy was on her birthday 20 years ago, Eu lembro que era aniversário da Christy, mais ou menos uns 20 anos atrás. at 4 in the morning, Era 4 da manhã, she woke me up. ela me acordou. She said, I think my water broke. E ela disse, eu acho que a minha placenta quebrou aqui, eu acho que arrebentou a placenta. Then off we went to the hospital. E corremos para o hospital. And that day, on her birthday, little Harrison came forward. E naquele dia, dia do aniversário dela, o Harrison nasceu. Born of water. Nasceu da água. See, God doesn't make people. Veja, você não é excluído por Deus. There's no Christians being born from nothing. Não tem como nascer do nada enquanto cristão. You had to first come forth from the flesh. Você precisa se libertar primeiramente da carne. That means that your parents decided to make you. A carne significa os seus pais na terra decidiram ter você aqui. God does not make babies. Lembre-se, Deus não faz bebês. Otherwise, every baby that was born would be perfect. Caso contrário, se ele fizesse bebês, todo mundo habitando essa terra seria perfeito. There'd never be any sickness or disease No. in any baby. Não haveria doenças, enfermidades em nenhum bebê. No deformities, Sem deformidades. no premature. Bebês não nasceriam Every baby would be prematuros. born perfect. Cada bebê nascido nessa terra seria perfeito. Your first birth came from the will of man. O seu primeiro nascimento veio do homem. That's why you look like your mom and dad, Por isso que você se parece tanto com seu pai e sua mãe. because you came from them. Porque você veio deles. They made you. Eles te fizeram. That's the power of being a mom and dad. Este é o poder de ser pai e mãe. You actually created a creature, a person, Vocês criaram uma pessoa, uma criatura, that never existed before, que nunca existiu antes, by your own will and actions. através das suas ações e da sua vontade. You created a person that never existed before, Vocês foram capazes de criar uma pessoa que nunca existiu antes. and now will live for all of eternity. E isso vai existir por toda a eternidade. Every child conceived in the history of the human race Cada criança concebida na história is still alive today. ainda está viva até os dias de hoje, sabia? Humans never die. Os humanos nunca entenderam isso. Now, if they're saved, they go to heaven. Eles acham que, tá bom, se eu for salvo, eu vou para o céu. If they're not saved, they go to hell. Se eles não forem salvos, eles vão para o inferno. But it's impossible for humans to stop existing. Mas a questão de ser humano é que é impossível ser humano e deixar de existir. So our first birth was by the will of man. Então, como eu disse, a primeira vez que nascemos de acordo com a vontade de homens. And you end up receiving from your parents their DNA. E aí você herda dos seus pais o DNA deles.
But your second birth, Mas o seu segundo nascimento, your birthing of God. você está nascendo através de Deus. See, God doesn't make people. Ele cuida das pessoas. He only made one. Ele não fez pessoas, ele só Adam. fez uma pessoa que foi Adão. And he made Adam the seed for the whole human race. E através da semente de Adão, Adão conseguiu fazer com que a humanidade inteira fosse criada. He didn't make Eve out of the dust of the earth. Ele não fez a Eva do pó da terra. He made Eve out of Adam's rib. Veja que ele criou a Eva através da costela do Adão. Even Eve came from his DNA. Até a Eva veio do DNA dele. So he gave Adam and Eve the power to procreate. E a eles foi dado o poder de procriação. There's many silliness in the church world. Sabe que tem muitas coisas bobinhas nas igrejas. God makes little babies in heaven. Que Deus faz os bebês lá no céu. And then when you get pregnant, he sends down a little person into that body. E aí quando você fica grávida, você engravida, ele envia essa pessoinha para ficar ali no seu ventre. Well, that would seem nice, but not fair. É uma história bonitinha, mas não é justo contar essa história não. You know, there's some people who have a body that they can eat all the food they want and they stay skinny. Sabe como é, né? Algumas pessoas são magrinhas, comem e não engordam. God, why didn't you give me that body? E eu fico pensando, Deus, por que eu não tive esse corpo? That's not fair. Esse metabolismo, isso não é justo. I'm short, I'm not tall. Bom, e eu também não sou muito alto, né? I'm too dark, I'm too light. Bom, você pode pensar, minha pele é muito escura ou a minha pele é muito clara. I wish I had blue eyes instead of brown eyes. Você pode pensar, eu queria tanto ter olhos azuis e não olhos castanhos. I wish I was born in America and not born in Arabia. Eu queria muito ter nascido nos Estados Unidos e não, digamos, na Arábia Saudita. Because in Arabia you don't learn about Jesus. Porque lá eles não aprendem sobre Jesus. I wish I was born in a Christian country. Você pode pensar, não seria bom morar e nascer num How about the país babies? cristão? The babies born with no arms, Imagine os bebês que nascem sem braços, with no eyes. sem olhos. God, why did you give me this body? E você se pergunta, Deus, por que o Senhor me deu esse corpo? For the baby born in an alcoholic family. Ou por que um bebê nasce numa família disfuncional com pais alcoólatras? A family of fighting and anger. Uma família disfuncional onde há brigas, onde há raiva. And they go to school and find families of love. E aí eles vão para o colégio, para a escola e encontram famílias amorosas. God, why did you put me in this family, not that E family? essas crianças perguntam a Deus, Deus, por que o Senhor me deu essa família e não uma família amorosa? Well, the answer is God didn't put you in your family. Veja que a resposta é que Deus não colocou você dentro dessa família. That's the family you were created from. Essa é a família que criou você. Born of the will of man. Uma família que fez com que você nascesse através da vontade deles. But there's a second birth. Mas existe um segundo nascimento. And I want you to grasp this today. E eu quero que vocês entendam isso hoje. That when Jesus said to Nicodemus, Quando Jesus conversa com Nicodemos you must be born again. e diz, você precisa nascer de novo. Nicodemus knew it wasn't just signing up for church. O Nicodemos sabia o que ele estava querendo dizer, que não tinha a ver só com frequentar uma igreja. You're not just changing your direction. Não tem a ver com mudar o seu percurso. That what Jesus was talking about was something impossible. Jesus estava dizendo ali algo impossível, talvez, para ele. What do you mean to be born a second time? Para ele era impossível compreender o que significa isso, Jesus, nascer pela segunda vez. Do I go into my mother's womb a second time? Eu vou entrar dentro da minha mãe, do ventre da minha mãe, para poder nascer de novo? And Jesus said, well, you must be born of water and spirit. E Jesus disse, você precisa nascer da água e do Espírito. Meaning that you had to first be born by the will of man.
O que ele quis dizer com isso? Você ia nascer através da vontade do homem, primeiramente. That brought you into existence. Aí você iria passar a existir. Because God does not make people. Veja, Deus não faz pessoas. And now that you are in existence because of your parents, E a partir do momento que você existe através da escolha dos seus pais, you're going to live for all of eternity. você vai viver por toda a eternidade. You never stop existing. Você nunca deixa de existir. Gloria a Dios. Glória a Deus. As long as you're going to heaven. Tá vendo? Glória a Deus, mas algumas pessoas pensam, contanto que eu vá para o céu. If you end up in hell, Eu não quero ir para o inferno. I don't know what the word is in Brazil. Inferno. Inferno. Oh, not for hell, but Ou não para o céu, inferno. what's the opposite of gloria a Dios? Glória a Deus. What's Qual é o opposite? oposto de glória a Deus? Oh my, oh me. Qual é o oposto da frase glória a Deus? Gloria a Dios if you go to heaven. Glória a Deus, vocês dizem se vocês forem para o céu, correto? Sim. Yes. Yes. Glória a Deus. If they go to hell, they say, "Oh God, no. Oh God, no. Spare me from hell." Oh God, no, if I'm in Tá hell. vendo? E se vocês forem para o inferno, vocês vão clamar a Deus do mesmo jeito. Vão falar, Deus, eu não quero ir para o inferno. Ai, meu Deus. You know what the worst thing about hell is? Being in hell. Sabe qual que é a pior coisa de ir para o inferno? The worst thing about being in hell A pior coisa de todas is beforehand you'll sit down with God é que antes de ir para o inferno, você vai sentar frente a frente com Deus, sabia? and He'll show you all the times that He tried to rescue you. E Ele vai mostrar para você todas as vezes que Ele tentou te resgatar. All the friends that told you about Jesus. Todos os amigos que falaram acerca de Jesus para você. All the programs on the radio you heard about Jesus. Todos os programas, até de rádio que você escutava falando de Jesus. And every time you rejected Him, E você o rejeitou. He'll prove to you that you rejected Him and He did not reject you. Ele vai provar para você, por A mais B, que Ele não te rejeitou, mas você rejeitou Ele. He'll prove it to you Ele vai te provar that He tried to rescue you. que Ele tentou te resgatar. He'll do this for every person on earth. E vai fazer isso com todos. And then E aí, sabe o que vai He'll acontecer? make it clear that you rejected Him. Ele vai deixar bem claro que quem rejeitou Ele foi você. And then you'll find out that eternity E aí você vai descobrir que a eternidade is forever. é para sempre. And that as you go into hell, you're never getting out. E quando você vai para o inferno, você não sai dele. See, we can handle torment for a season. É possível passar por uma tribulação num período curto de tempo, tá bem? When I'm at the dentist office Por exemplo, quando eu vou no dentista. and you hear the drilling and E the aí você grinding. começa a escutar o barulhinho do equipo, you're like, aquele barulho. Oh, I don't know if I can handle this. Você pensa assim, ai meu Deus, será que eu vou aguentar ficar aqui no You dentista? tell yourself, it'll be over in 5 minutes. E aí você fica falando com você mesmo, dizendo, calma, vai acabar daqui 5 minutos, And vai then, acabar. then I'm buying myself ice cream. Aí quando eu termino a consulta, eu vou lá e compro um sorvete. 5 more minutes and it's over. E aí, em 5 minutos aquilo acaba. When you're at the gym exercising A mesma coisa se aplica para academia. and you're trying to lift those weights, Você tá lá fazendo saying, musculação, oh, just a few more minutes. falando, ai não, eu vou aguentar mais um pouquinho I can aqui. handle this because then I'm going to go buy a burger afterwards. Eu consigo, porque depois minha recompensa vai ser um hambúrguer depois que eu sair da academia. When you're at work and you're wondering, oh, this is such a hard day. E no trabalho é a mesma coisa, você tá lá no trabalho e pensa, nossa, que dia atribulado. You look at your watch, E aí você olha pro teu relógio, say, oh, 3 hours left. já se passaram 3 horas, daqui a pouco eu vou embora. I can do it. Eu consigo. And then you look at your watch Aí você olha pro relógio de novo, and you're like, oh, it's only been a minute. e aí só passou 1 minuto daquelas 3 horas. But you think, I can do it because this will end in 3 hours. Mas você tem certeza que aquilo vai terminar. The Daqui worst 3 horas você vai thing about embora. hell Mas sabe qual que é a pior coisa sobre o will inferno? not be the fire and the torment. Não é a tormenta, não é o fogo. It'll be that you will have no hope of ever getting out. A pior coisa de estar no inferno é que não há esperança de sair do inferno.
And you'll know that you're there because of your choices. E você saberá que foi para o inferno devido às suas escolhas. Not that you chose hell, Não que você tenha escolhido ir para o but you inferno, didn't choose to be rescued mas você não se deixou ser resgatado by Jesus. pelo Jesus Cristo. So now that you're born of water, E aí você nasce da água, that's your mother. a placenta da sua mãe, That's the water in the womb. essa água que contém na placenta, But to see the kingdom of God, mas para ser do reino de Deus, you also must be born of the Spirit. você precisa nascer do Espírito. See, that's the miracle. É este o milagre. The miracle isn't that you accepted Jesus, O milagre não é simplesmente aceitar Jesus, but God made it possible mas Deus fez possível. that even though you've already been born of a man or a woman, Ele fez com que, mesmo você sendo nascido de um homem e de uma mulher, even though you've already been born of Adam, mesmo você sendo descendente de Adão, God made it possible for you to be born of Him, Deus permitiu que você nascesse dele, to trade your birth. desde o seu nascimento. That's what God did in salvation. E foi isso que ele fez, por isso que ele te deu a salvação. He made it possible for you to trade families, Através da sua salvação, a sua família também será salva. not in the way of adoption. Não é de uma forma como nós sabemos que existe a adoção. I used to call myself a child of the Taylors, Eu falava assim, eu sou o filho da família Taylor. and I changed my name to the child of God. E aí eu mudei para o filho de Deus. No, not on Não é paperwork. assim que funciona. You have been born again. Você nasceu de novo. You are a new creation, Você é uma nova criatura, born of God. nascido de Deus Pai. You never existed before you got saved. Você não existia antes de ser salvo. You didn't exist before that. Você nem existia ainda. The person you were before you got saved. A pessoa que você era antes de você ser salva não existe mais. I'll read you a verse out of Colossians. Agora eu vou ler versículo You 7 can just quote de if you need to. Colossenses. Or Galatians, sorry. Galatians? No, Galatians. Yeah. Gálatas, Chapter 2, Gálatas capítulo 2, verse 20. versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. I have no longer been. Yeah, I have been crucified with Christ. You can just, Eu fui crucificado com Cristo. it's no longer I who live, but Christ lives in me. Eu já não mais vivo, eu deixo de existir e Deus e Jesus Cristo habita em mim. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. E a minha vida, que antes era vivida através da carne, agora é vivida por fé. Porque a minha carne morre e a minha fé sobrevive. Eu sou filho de Deus Pai, muito a quem Ele ama e deu o seu filho por mim. So I have been crucified with Christ. Veja, eu fui crucificado com Jesus Cristo. When you were born again, Quando você nasceu de novo, you died. você ressurgiu, uma nova criatura. Alan died the moment I was born again. O Alan morreu, o velho Alan morre quando eu nasço de novo. And I was resurrected from death to life. E eu vou ressuscitar dos mortos. You were in a family of death, Vocês antes pertenciam a uma família de morte, destined for hell. destinado a ir para o inferno. And Jesus made it possible Mas foi Jesus Cristo que possibilitou, for his father to become your father. através do pai dele, que o pai dele fosse também seu filho. And when you humbled yourself and asked Jesus into your heart,
Então, quando você se humilha e pede para que Jesus entre no seu coração, in that moment, a miracle of miracles happened. naquele exato momento, milagres grandiosos acontecem. You were born of God, Você é nascido de Deus Pai. not of water, but of spirit. Não é nascido da água, mas do Espírito. You are now a new creation. Você, portanto, é nova criatura. It's like there's a burial plot all over this altar here, É praticamente como se a gente estivesse num enterro, né? where people come and get born again. E aí eles chegam e nascem de novo e não estão mais naquele And enterro. they died here at this altar. Se eles morressem aqui nesse altar, They died to who their first birth was. a primeira criatura morreria, a nascida primeiro, And then God resurrected them from death to life. e aí Deus ia lá e iria ressuscitá-los. He took you out of that person Foi exatamente isso que ele fez. Ele te libertou da sua velha criatura and made you a new person e te fez nova criatura. that never existed before. Uma criatura que não existia antes. Meaning nothing's impossible for your E future. não há nada que seja impossível no seu futuro para Deus. When someone comes up to me and says, I'm a Christian, Às vezes as pessoas, né, escutam falar que eu sou cristão, but I have trouble. mas eu tenho problemas também. I was hurt as a child. Eu fui muito magoado quando era I was menino. raised in a good family. Eu não fui educado numa família boa. So I'm dysfunctional now. Eu sou disfuncional. I tell them, no, you weren't. Quando essas pessoas me contam essas histórias, eu falo, não, You were not hurt as a child. isso não está certo não. Você não foi assim quando criança, You magoado. were not raised in a dysfunctional family. Você não foi criado numa família disfuncional. That person died. Essa pessoa morreu. You've been raised in a perfect family Você está sendo criado numa família with perfeita, God Himself as your father. onde o próprio Deus vivo é seu pai. Why are you letting the old person tell the new person Por who que- they are? Por que que você deixa a velha criatura falar para a nova criatura quem você é hoje? You're a new creation. Você é nova criatura. Paul said, I died. Paulo disse, eu morro. The day you were born again was the death sentence. Veja, quando você nasce de novo, é lançado a tua morte oficialmente, To the person you were born in your first birth. para que você vire nova criatura e esqueça do seu primeiro nascimento. Why are you still living for the dreams of a dead person? Por que você ainda tem os sonhos daquela velha criatura morta? That person died. Aquela pessoa já morreu. Our kids are going into college. Sabe, os meus filhos, eles vão para o colégio, para a faculdade. We're proud. Harrison's finished his second year. O Harrison já está no segundo ano de faculdade. Wow, so fast. Passou rápido, né? Como o Ava- tempo voa. Ava's in her senior year of high school. A Eva já está no último ano, né, do colégio, do colegial, And getting ready to choose her college. e já está prestes a ter que escolher qual curso ela vai frequentar na And all we faculdade. told our children, Todos eles crescem, os nossos filhos. we want you to spend time with God Nós queremos passar tempo com Deus and let Him guide you. e queremos que vocês deixem que Deus te guie. See, inside of you, in your body, Dentro do seu íntimo, from your outward body, dentro do seu corpo, your body is left over from the old person. ainda há resquícios de velha criatura. Why do you think when the trumpet sounds, we get a new outward body? Por que que vocês acham que quando ao soar das trombetas nós ganharemos um novo corpo? Because for eternity, there'll be nothing left from your first birth. Porque quando formos para a eternidade não haverá resquício algum do que você viveu aqui, do seu corpo aqui na terra. But right now, you're wearing that outward body. Mas agora você está fazendo uso desse corpo. I'm still wearing the body of Alan, Eu ainda estou no corpo do Alan. even though Alan died when I was born again. Mesmo que o Alan tenha morrido quando eu nasci de novo. My inner man is born of God. O meu homem interior
nasceu de Deus. My outward man is born of my parents. Meu homem exterior nasceu dos meus pais. Alan died, O Alan morreu and I was resurrected from death to life e eu passei pela ressurreição. with a new family. Ressuscitei com uma With a família new nova, future. com um novo futuro. But from this outward body Mas esse corpo externo, comes desires and appetites. este corpo externo é carne, então vem acompanhado de desejos e apetite, All brokenness, insecurity, inseguranças, desire for sin desejos de cometer is pecados. from your outward body. Isso faz parte do seu corpo exterior. That's why when you get into heaven, you have no more desire for sin, E é por isso que quando chegamos no céu, os desejos morrem, não existe mais desejo. because your body will be on the earth. Porque o seu corpo, a sua carne vai ficar aqui na terra. Now listen carefully. Então, agora, escuta o que eu tenho de dizer para If you're vocês. born again, Se vocês nascerem de novo, you are not broken. vocês não vão ter nenhum problema. Your outward man is. Vocês vão estar livres do seu corpo exterior. You're born of God. Você vai ter nascido de Deus, Pai. You don't desire sin. Você não tem desejo de pecar, Your outward body does. porque você já não mais tem o corpo exterior. You're not insecure or prideful. Você não tem orgulho, não tem inseguranças, Your outward man is. porque você é nova criatura. O seu homem velho fora, seu corpo, That's sim. the leftover from your first birth. Há resquícios do seu primeiro nascimento. I now tease my wife once in a while. Aí eu brinco muito com a Christy, né? Eu falo assim. I don't say I'm hungry so often. Eu nunca falo para ela com muita frequência que eu tô com fome, sabe? Around lunchtime, A não ser como eu fiz da última vez. I say my outward man's hungry. Eu falo assim para ela: Christy, o meu homem exterior tá com fome. And I'm choosing what to feed him. E aí eu escolho o que alimentar, como alimentar esse homem exterior. That's what fasting does. E é por isso que é tão importante jejuar. My outward man says, feed me. Quando a sua carne diz assim, me alimente, me alimente, And I say, no, eu vou dizer para minha carne, não, não. I'm in charge, not you. Eu tô no comando de tudo, não você. See, you're not your body. Você não é o seu corpo. You're not your outward man. Você não é a sua carne, o seu corpo exterior. You are from God, Você é proveniente de Deus. but you're wearing the outward body. Mas você usa a roupa exterior do homem aqui da terra. So many people will say, when I was a child, I dreamed about doing this and dreamed about doing that. Muitas pessoas falam assim para mim, pastor, quando eu era criança, eu tinha esse sonho de fazer isso, de fazer aquilo. And I'm just going to make my dreams come true. E sabe, pastor, eu quero fazer dos meus sonhos virarem realidade. But that's the dreams of a dead person. Mas esses são sonhos de uma velha natureza, um homem morto. You don't want to follow your life around the dreams of a dead person. Você não quer realizar sonhos de um homem morto? Quer? You want your life to be directed by the dreams of the new you. Você quer que sua vida seja direcionada pelos sonhos da sua nova natureza, The part of you that's from God. que provém de Deus Pai. And that's why we tell our kids when they're choosing direction in life. E é por isso que nós aconselhamos muitos nossos filhos, né, quando eles pedem conselhos para a Don't vida. just do what the world does. Nós dizemos para eles: não tenha procedimento do mundo. What do I like? What makes me happy? O que eu gosto? O que me faz feliz? Because then you'll be serving the outward man your whole life. Porque você vai estar servindo a sua carne a vida inteira. The dead man. A carne que significa um homem morto. But rather go to the Father Vá de encontro com o seu pai and say, God, what is your will for my life? e pergunte para ele: Pai, qual é a sua vontade na minha vida? And you'll never go wrong. E eu posso prometer para vocês, eu prometo para vocês que sempre dá certo. Most Christians wake up every day. Muitos cristãos acordam pela manhã They say,
Good morning, Father. E eles dizem assim: Bom dia, Pai. Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. I give you my day today. A ti te entrego o meu dia. Lead my steps. Guie meus passos. Direct my path. Dirija meu caminho. Who do I minister to? Who do I A give? quem vou ministrar? Quem eu vou tocar hoje? I give you my life. Eu te entrego a minha vida. But here Paul says, E aí Paulo disse: I died. Eu morro. God, I have no life to give you. Eu não tenho vida para te dar. I have no life to give you. Eu não tenho vida para te dar. I have no day to give you. Eu não tenho dias para te dar. I died. Eu morri. The life that I now live A vida que eu vivo hoje is the life that you want me to live. é a vida que Deus quer que você viva. Because without you, I would end up in hell. Porque sem você, eu terminarei no inferno. So instead of saying, God, I give you my day, Então, ao invés de dizer, Senhor, eu te consagro a minha vida, o meu dia, lead my steps, Senhor, lidere meus passos. you should say, God, I have nothing to give you. Você deveria dizer, Senhor, eu não tenho nada para te dar, My life is the life you give me now. mas a minha vida é a vida que o Senhor me deu hoje. So I'm not offering you my service Eu não estou, Senhor, oferecendo a Ti os meus serviços where you'll interrupt my day to do things. para interromper algumas coisas durante o dia, para fazer algo por você. I have no day to give you Eu não tenho dias da minha vida para te dar, because I died. porque eu já morri. So whatever you tell me is my life. Então, o que quer que seja que o Senhor me diga, eu vou assumir que seja a minha vida. I'm yours. Eu sou totalmente seu, Pai. Say amen if I'm making sense. Amém. Vocês estão entendendo? See, you belong to God. Eu quero dizer que vocês pertencem a Deus, You were born of God. porque vocês nasceram dele. You were born again. Vocês nasceram de novo. The book of John, Agora, vamos para João. chapter 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Verses 10 Versículos 10. through 13. 10 a 13. João, capítulo 1, versículos 10 ao 13. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. So God came to give you life Deus existe para te dar a vida. through Jesus, Ele te deu a vida através de Jesus Cristo, that you would be born not of the will of man. para que você fosse criatura não nascida do homem. Now listen carefully. Escute o que eu vou dizer agora. But of the will of God. Mas, sim, nascido de acordo com a vontade de Deus. God wanted you to become part of his family. Deus queria muito que você fizesse parte da família dele. Now this may seem odd, what I'm about to say. Agora preste atenção no que eu vou dizer agora. You weren't the lucky one. Vocês não foram sortudos não, tá? Oh, I'm so lucky he wanted me. Nossa, que sorte Deus me querer na família dele. I never get chosen. Nossa, que sorte. Eu achava que nunca Deus ia me escolher. When I played soccer, I was never picked on the teams. Porque quando eu jogava futebol no colégio, ninguém me escolhia para fazer parte do I time. was always the last one standing there. Eu era sempre excluído em tudo. I never won anything. Eu nunca queria nada.
During the dance, all the boys left me alone. E aí nas danças lá do colégio, nas festinhas, os meninos não me convidavam para I dançar. was so lucky he wanted me. Mas Deus me quer, que sorte a minha de Deus me querer. Now this may seem odd what I'm about to say. Agora preste atenção no que eu vou dizer. You're not the lucky one. Você não é sortudo. He is. Ele é sortudo. He wanted you. Ele queria você. You were chosen by the will of God. Você foi escolhido pela vontade de Deus. That means he sought after you. Ele viu e foi atrás de você. He chased you down. Ele te perseguiu. He wanted you. Ele queria muito você. It wasn't luck. Não foi sorte, não. God, please choose me. Não foi, ai Deus, por favor, me escolha. When God's going down the line for people to be saved, E ele foi lá, ficou numa fila para poder salvar cada pessoa, não. you're standing there hoping he'll pick you. E você lá na fila esperando que ele te escolhesse, né? You're looking him in the eyes nicely. Você tentava fazer contato visual com ele Choose me, choose me. e falava na sua cabeça, ai Deus, me escolhe, me escolhe. Me escolhe, me escolhe. I've got extra money. Eu tenho dinheiro para te dar. I'll give extra time. Eu vou doar meu tempo para você. Choose me, please. Me escolha, me escolha. No, he wanted you. Veja que é muito diferente. He pursued you. Ele queria você. Ele queria você. He wooed you. Ele ficou no seu pé, digamos assim. Do you know what the word woo means? Você sabe o que significa esse ficar no pé de alguém? A palavra wood. It's an old English word. É uma palavra em inglês, a palavra wood, que Say, significa when a man wooed a woman. quando um homem faz isso com uma mulher, wood. I'll let Annie figure out the Portuguese version. Eu falei vou deixar que a Anne tentar descobrir a palavra em português. But what it means is O que this. significa é o seguinte: When a boy likes a girl quando um menino gosta de uma menina, and he runs up to her at school e aí ele se aproxima dessa menina lá na escola, and says, I like you. ele diz assim pra ela: eu gosto de você. And she goes, Aí ela vira pra ele, ignora ele. you're ugly. I don't, Você é feio, sai pra lá, não stay quero. away. Não quero namorar você não. And the boy shows up the next day with flowers. Aí no dia seguinte, pra conquistar a menina, ele aparece com flores Says, I like you. e ele diz: eu gosto de And the você. girl goes, no, A and throws the menina, flowers on the floor. não, joga as flores no chão. And then she walks into the school and the boy opens the door for her. E aí, chega no outro dia na escola, o menino abre a porta para a menina And so she chooses another door to open herself. e ela não quer nem ficar perto dele, ela pula, ela vai para outra porta. And then at lunchtime, he sits close to her. No horário do almoço, no recreio, ele quer sentar do lado dela And every time she eats her food and lifts her head up, he's a seat closer. e sempre que ela vai se alimentando, ele vai pulando de cadeira para ficar mais perto He dela. keeps moving closer Vai and ficando closer. mais pertinho dela. And she keeps moving away and away. E ela tentando se esquivar dele. He writes her a little love note Aí ele escreve cartas de amor para ela and hands it to her. e entrega para ela. And they laugh at him. All the friends laugh at the note as she rips it up. E todo mundo fica tirando sarro, né, por conta desses And he bilhetes de does amor. that day after day. E ele não desiste, ele faz isso todos os And dias. she rejects him over and E over and ela over. continua rejeitando o menino, But he doesn't give up. mas ele não desiste dela. Then one day she comes to school Aí um dia ela chega na escola and he's not there to open the door. e ele não tá lá para abrir a porta para ela. Even though she's never taken that door, Mesmo- he's not there. Mesmo ela não tendo aceito que ele segurasse a porta, ele não tá lá e ela sente falta dele. He thinks, where's my door opener? Aí ela pensa, ué, cadê aquele So cara I que can abriu a reject him. porta? Por que eu rejeitei ele, hein? Then in school, he sees another girl talking to him. E aí ele vê outra menina conversando. Ela vê outra menina conversando com o menino. And she says, wait a minute, E ela pensa assim, ué, that's my stalker. ele é meu, não dela. And she starts to think about him. E ela começa a refletir a respeito. And she doesn't realize, but her heart wants him.
ela não tinha se dado conta que o coração dela ansiava estar com o menino. and begins to love him. E aí ela começa a ter amor por ele. That's what the word woo means. E é isso que significa essa palavra em inglês. He wooed her. He wooed her. He won her over. Ele fez de tudo, do possível e impossível, para conquistá-la. Didn't give up because of rejection. Ele não desistiu, mesmo sendo He rejeitado. loved her. Por quê? Porque ele a amava. Do you understand that's what God did for you? Vocês entendem que a mesma coisa que o menino fez por essa menininha, Deus fez por vocês? He pursued you. Ele foi atrás de vocês. Ele He queria won you muito over. vocês. He wanted you. Ele queria vocês. You're not lucky. Vocês não têm sorte. He is. Ele tem Because sorte. you are the apple of his eye. Porque vocês são a menina e os meninos dos olhos dele. You're the prize. Você faz com que ele sinta You're what he's been waiting for and orgulhoso. wanting. Ele queria vocês desde o nascimento. I'll give you one more verse. Agora, mais um In versículo Ephesians chapter em 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verse 8 and 9. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 5. He loved you. Veja, ele te amou. He pursued you. Ele queria muito vocês. And all you had to do E tudo que vocês precisavam fazer was humble yourself. é se humilhar. Humilhem-se. Many people think you just have to believe in Jesus. As pessoas acham, gente, que acreditar em Jesus é o suficiente. Have you heard that before? Do you believe in Jesus? Vocês já escutaram quando alguém passa lá na rua e fala assim: "Oi, você acredita em Jesus?" Vocês já viram esses vídeos? Believing in Jesus does not get you into the family of God. Acreditar em Jesus somente não vai fazer você entrar na família de Deus. You watch a football star. Quando você assiste uma estrela de futebol jogando, I saw on the news one time when I was in Brazil. eu lembro que eu estava assistindo as notícias aqui do Brasil. A última vez que eu estive A aqui, football star was arrested for killing his wife, I think. parece que eles estavam comentando muito esse caso de um jogador de futebol que foi preso porque ele matou a esposa. You get a football star who's in the news for drinking and partying. E aí, de um lado, nós temos um jogador de futebol que está em todas as notícias daquele país, He's porque not- ele estava frequentando festas, bebendo, fazendo algazarras. He's known as a womanizer. Ele é um mulherengo de naipe maior. And when they win the championship, E aí eles ganharam o campeonato. he's holding the trophy. E ele está lá com a mais cara de pau do mundo segurando um troféu. And he says, "Oh, I want to thank God first." E ainda diz assim: primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa vitória, I believe in God. porque eu acredito em Deus. Have you ever seen that? Vocês viram isso, essa Like- cena? How do you believe in God? You're a womanizer. Como que você pode acreditar em Deus se você não tem procedência? Você é um mulherengo. But read what it says here. Mas veja aqui em Efésios, Ephesians 2, capítulo 2, verse 8 and 9. dos versículos 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Just 8 and 9, yeah. So by grace you've been saved. Veja que foi pela graça que vocês foram salvos. And through faith, Mas uma graça e uma fé as the verdadeira, gift of God. que foi um presente de Deus. You did not even have enough faith to Nem be born again. vocês tinham a fé que era exigida de vocês para nascerem de novo. God had to give that to you as a gift. Deus teve que te dar essa fé como um presente. So you're saved not by your works. Você não é salvo somente pelas suas obras. There's no boasting that I deserve this. Não é um bônus que Deus dá para você. Ah, eu fiz isso, então eu mereço isso dele. Não. By humbling yourself. Você tem que se humilhar diante dele.
You're not a follower of God. Voltando àquela comparação, você não é seguidor de Deus. You are a birthed child of God. Você é filho nascido dele. God is your father. Deus é o seu pai. Your past, your beginning, O seu passado, tudo que você your fez lá first atrás, family a sua primeira família, is no longer who you're from. já não é oriundo de você. Você já não vem mais deles. That person died. Aquela velha criatura morreu. You are now a new creation. Você é nova criatura. Not because you've earned it, Não por merecimento, not because you deserved it, não porque você merece e trabalhou para isso, because He made it possible. mas Ele fez com que tudo isso fosse possível. And instead of rejecting Him, you received Him. E em vez de rejeitá-lo, você aceita e recebe ele na sua vida. Now, this is a good, healthy church we're at today, Nós estamos numa igreja muito saudável, né? but perhaps there's someone here who's never accepted Jesus. Mas digamos que alguém aqui presente não tenha aceitado Jesus ainda. Accepting Jesus is not about just going to church. Porque eu quero que vocês entendam que aceitar Jesus não tem a ver com ir à igreja. It's about humbling yourself, Tem a ver com se humilhar diante dele. saying, I'm not worthy of this, Dizer, eu não sou bom o suficiente, but Jesus wants me. talvez não seja merecedor, mas eu sei que Jesus me quer. So I humble myself before Him. Então eu me humilho diante dele. And if you're here and you're not born again, Se você estiver aqui hoje e não tenha nascido de novo, this is your moment. chegou a hora. God took this whole service just to get you. Esse culto é para fazer vocês acreditarem que podem nascer de novo. And you don't want to be sitting there in hell one day, Porque ninguém quer ficar no inferno, né? and right before the angel says, yeah, there was this one time you heard this great preacher, Alan. E aí o anjo vai chegar lá e vai falar: "Ah, lembra que você frequentou o culto daquele pastor, o pastor Alan? God sent him to Brazil just for you. Sabia que Deus mandou ele para o Brasil só para te salvar? Tricked you into the church service. Fez você ir talvez por curiosidade ao culto, Arranged everything just to give you your chance. mas foi uma trama de Deus para que você estivesse aqui hoje. And you were too prideful. E você pode se humilhar e aceitar. See, sin does not send man to hell, Não são os pecados que mandam vocês para o inferno, sabia? because sin can be washed away, Porque nós podemos lavar os pecados forgiven. através do You perdão. know what sends man to hell? Sabe o que manda as pessoas para o inferno? Pride. Orgulho. I don't need God. Você pensa assim: ah, eu não preciso I de don't need Deus. Jesus. Eu não preciso de Jesus. The only reason someone's in hell is because of pride. A única coisa que eu tenho certeza que leva a pessoa para o inferno é o orgulho. Every person alive, God is reaching out to them right now by the Holy Spirit. Todas as pessoas vivas aqui nessa terra estão sendo visitadas pelo Espírito Santo. Even if they don't live in a country that believes in Jesus. Mesmo que eles não morem nesse país, mas basta acreditar em Jesus. So we're going to close in prayer. Então agora nós vamos encerrar com uma oração. And if you're here by chance E se você veio aqui talvez por acaso and you never asked Jesus into your heart, e você nunca pediu para que Jesus entrasse no seu coração, you never humbled yourself, você nunca se humilhou diante dele, it's not by accident that you're here. não é por acaso você estar aqui hoje. And we're also going to pray that God will touch you today, Então nós vamos orar para que o poder de Deus toque em vocês, minister to you in healing and life. para que o Espírito Santo ministre no seu coração, libere a cura. So let's just take a moment. Então vamos orar agora. Father, we love you. Pai, nós te amamos, We glorify you. nós te glorificamos. We magnify you. Maravilhoso, magnífico. You're worthy of all praise. O Senhor é digno de toda honra, toda oração. We worship you. Nós te idolatramos, te adoramos, We Pai. thank you for your presence. Te agradecemos, Pai. We love you. Te amamos. I love you. Eu te amo.
Thank you for your presence. Obrigada pela sua presença, Pai. Thank you for your love for each one that's here. Obrigado pelo seu amor por cada um de nós. Thank you for pursuing us and loving us. Obrigado por nos amar e sempre estar correndo atrás da gente. That you will never reject anyone. Sabemos que o Senhor nunca rejeitará ninguém. Only they can reject you. Somente eles poderão te rejeitar. So Father, this morning, Então, nessa manhã, Pai, I thank you that you pour out the presence of the Holy Spirit eu agradeço pela presença poderosa do Espírito Santo to touch each person personally. que vai tocar cada um de nós aqui. If they need strength, you strengthen them. Traga a força que eles precisam. If they need hope, you give them hope. Dê a esperança que eles precisam. Healing, you bless them with healing. Através da cura, se eles precisarem de cura, That you abençoe com cura, Pai. Touch them right now. Toquem neles agora, Pai. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Now receive that from Eu the Father. recebo. He won't reject you. Ele não vai te He rejeitar. won't withhold himself from you. Ele não vai se separar de você. He loves you. Ele te ama. He believes in you. Ele acredita em você. You have a Father who loves you. Você tem um pai que te ama. You have a Father who loves you. Você tem um pai que te ama. You have a Father who loves you. Você tem um pai que te ama. Jesus' name. Em nome de Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Obrigada, Pai. Obrigada. Now, the ones that are here that are not born again, Para aqueles que estão presentes aqui hoje e não nasceram de novo, you never humbled yourself. que não se humilharam ainda, You never humbled yourself before God. não se humilharam diante de Deus ainda, You never humbled yourself before man não se humilharam diante de homens and made it a proclamation. e proclamou I give up. o seguinte: eu desisto da vida. My life is not my own. Eu tô sozinho. I need Jesus. Eu não tenho com quem contar, mas sabe I que give you my heart. você pode dizer: eu preciso de I give you Jesus. my life. Jesus, eu te entrego meu And coração, the minha moment you vida. humble yourself, A partir do momento que você se humilhar para Ele, Jesus' first gift Ele vai entrar com a providência. is to give you the faith Ele vai te dar a fé necessária to believe that you can become a child of God, para que você creia que pode ser filho de Deus Pai. born again, an impossible thing. Nascido de novo. And that faith will make you a new creature. E é a sua fé que vai te fazer nova criatura. You say, well, I don't know I don't know if I'm ready. Você pode pensar assim: será que eu tô pronto? I'm a little embarrassed because other people may see me. Ah, eu tô com medo de ir lá na frente porque Maybe you've vai gone que to church your whole life but alguém- never committed to Christ. alguém vai me ver fazendo isso, mas quem sabe, será que você não foi na igreja a vida toda e nunca se comprometeu verdadeiramente com Cristo? Going to church does not make you born again. Só você ir à igreja não vai fazer você nascer de novo. Being a good person does not get you to heaven. Ser uma boa pessoa não vai levar você para o céu. You must humble yourself. Você precisa se humilhar. You must have that one moment in your life Você tem que estar diante dele naquele momento, where you bow your knee to God. de joelhos e suplicar a Deus. And in that moment, He gives you the faith E nesse exato momento, ele te dá a fé necessária, as a gift. gratuitamente. The faith to become a new creature. A fé necessária para se tornar nova criatura, To be born out of the family of Adam para ser nascido da família de Adão and born into the family of God. e nascido na família de Deus. Hallelujah. Aleluia! So here today, Bom, hoje, if you never humbled yourself, se você nunca se humilhou diante dele, I'm not going to make it easy. eu não vou aliviar a tua barra não, hein? Everyone bow their head, close their eyes. Tá todo mundo aí I'm not gonna do quietinho, that. de olhos fechados? I Não. want to ask you to humble yourself. Eu quero que vocês se humilhem. When I got married, Quando eu me casei, I had to get down on my knee, eu tive que me ajoelhar diante da minha esposa. and people had to see me do it. As pessoas tiveram que me ver ajoelhado. And I humbled myself. Eu me humilhei. Will you marry me?
e disse para ela: você quer casar comigo? See, that's the same commitment to God. É o mesmo comprometimento que você tem com Deus. I'm willing for other people to see me humble myself. Eu estou disposto a me humilhar e as pessoas podem ver isso. One day a boy's going to come to me. Um dia eu conversei com esse menininho. He's going to be tall, good looking, Menininho nada, ele era um moço já bonito, alto, have a good job, lots of money, tinha um emprego muito bom, tava cheio da grana, good teeth. dentes bonitos, sabe? He's going to say, Mr. Taylor, Aí ele chegou para mim e falou assim: I'd Senhor Taylor, like to ask your daughter's hand in marriage. eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. And I'm going to say, no. Aí eu digo: não. No, he's going to ask my permission to ask my daughter to marry him. Veja, ele vai ter que vir até a mim pedir a permissão para casar com ela. But what if he says, now, I don't want to get down on my knee. E se ele estabelecesse alguns limites? Por exemplo, pastor, eu não vou me ajoelhar. I just want to ask her privately. Eu quero fazer esse pedido de namoro uma coisa mais intimista. I want to keep it a secret. Eu quero manter segredo. I don't want her to post it on social media Eu não quero que ela poste nas redes sociais que eu pedi ela em namoro. in a relationship with so-and-so. Ou mude o status de relacionamento dela. Aqueles, estou num relacionamento com fulano de tal, sabe? I just want to keep it between me and her. Eu quero que seja intimista, algo entre eu I e don't ela. want anyone in the world to know. Não quero que ninguém mais saiba. And I'm not going to get on my knee in front of people. E não vou me ajoelhar diante de ninguém. Do you think I'm going to give that boy permission? Você acha mesmo que eu vou dar autorização para esse menino casar com minha filha? You really don't want it. Não, ele não quer. Se ele, You tem, want her to come into your life. ele não quer mesmo casar com ela se ele estabelece tudo isso. Você quer You- que ele you entre na don't vida want dela. You don't want to win her over. Você não quer convencê-la de algo. Because if you really wanted her to marry Se you, você realmente quisesse que essa moça casasse com você, you would do everything you could to woo her, win her over. você faria do possível e impossível para conquistar essa mulher. Quit being a mealy little mousy man. Tipo, sabe, um passo de cada vez, comendo pelas beiradas. Now, when it comes to Christ, it's the same thing. Jesus Cristo é a mesma coisa. I don't want to get in front of everybody. Você vai falar assim: eu não vou me envergonhar na frente They'll de all todo mundo. know Eles vão saber. that I'm getting born again. Que maravilha, eles vão saber que você está nascendo I de just want to novo. keep it between me and God. Eu quero uma coisa bem intimista, eu vou nascer de novo, mas só eu e Deus vai saber que eu nasci de You know what novo. that tells me? Sabe o que significa? You're trying to bring God into your life Você está tentando trazer Deus para sua vida, instead of going into His life. em vez de você entrar na vida dele. And that's what humility means. E é isso que significa se humilhar. I'm not in charge. Você não está no comando das coisas, ele está. God is. Ele está, Deus está no comando. So that's how you should begin. E é assim que você deve começar. Humbling yourself before man and God. Primeiramente se humilhar perante homens e perante a Deus, principalmente. But what will they think? Aí você pode pensar: ué, o que o povo vai achar de mim, hein? When I bowed my knee for Christy, Quando eu fiquei de joelhos para pedir o casamento, para I pedir rented Cristo em a horse casamento, and carriage eu lembro que a gente estava numa carruagem in downtown Chattanooga, Tennessee. fazendo um passeio, né, de carruagem lá no centro do And there was all Tennessee. kinds of people around, and we were on this romantic horse and carriage. E a cidade estava bombando, muita gente, todo mundo caminhando. I could E barely afford one trip. eu estava quebrado naquela época, não tinha muita grana não. But I was so nervous I didn't have the courage to do it the first time. Mas eu fiquei muito, muito nervoso, até porque eu tive coragem de fazer aquilo, So I né? said, I need to pay for one more round. Aí eu tive que pagar, porque pagar mais uma vez para andar na carruagem, mais uma vez porque eu não tinha tomado coragem ainda de pedir ela em casamento. Then in the carriage in front of all the crowd, I got on my knee. E aí nessa carruagem, em frente de todo mundo, eu me ajoelhei diante dela. And you know how people are when they see that? E você sabe como as pessoas reagem quando elas veem alguém Oh, fazendo isso? look, Olha ali. he's on his knees. Nossa, aquele cara tá de joelhos. Olha. Thank God we didn't have iPhones back then. Everyone would take pictures. Graças a Deus naquela época não tinha iPhone, porque todo mundo ia ter tirado foto.
Well, see, that's humbling yourself. Mas veja, faz parte de se humilhar. And that's what I'm asking you today. E é isso que eu peço a vocês hoje. Are you here today? Todos vocês presentes aqui. I don't care how long you've been going to church. Não importa quanto tempo vocês já frequentam a igreja. Have you humbled yourself before A minha God? pergunta é: vocês já se humilharam diante de Deus? If you haven't and you want to today, Se você não se humilhou o suficiente e quer se humilhar hoje, say, God's got me cornered. diga: e agora? Eu sei que Deus me encurralou. I might as well give up now. Agora eu vou desistir e me entregar ao poder dele. If he did all this work to get me cornered today, Se ele fez toda essa artimanha para que eu viesse aqui hoje, I'm scared what he'll do tomorrow. eu tô com medo até do poder dele, do que ele é capaz de fazer So amanhã. I give up now. Então eu me entrego hoje. Where are you today? Onde você está agora Never been born again. para nascer de novo? Never humbled yourself. Se você não nasceu de novo, porque não se humilhou ainda. If you'll just hold your hand up, we'll start with that. Então, levante a mão agora. Say, that's me, I'm ready. Levante a mão e diga: sou eu, pastor, que o senhor Ready está to be born falando. again? Eu estou pronto para nascer de novo. Hallelujah. Aleluia. I want to ask Jesus in my heart. Diga o seguinte: Senhor Jesus, entre na minha vida. Thank you, Father. Obrigada, Pai. Are you here today? Você está aqui hoje. Never ask Jesus in your heart. Sempre peça para Jesus entrar no seu coração. Never humbled yourself. Sempre se humilhe. You're ready? Você está pronto? Today's your day? Chegou o dia. Just hold your hand up this morning. Levante sua mão. Levante sua mão. Just making sure. Levante sua mão. Hallelujah. Aleluia. I don't see any hands. Am I missing any? Por que eu não estou vendo ninguém levantar a mão? Hallelujah. Aleluia. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. That's my new word. Maravilhoso. Hallelujah. Who else? Aleluia. Mais alguém? I see another one there. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Amen. Wow. Praise God. Nossa, glória a Deus. That's amazing. Que maravilha. What happens when you humble yourself? Sabe o que acontece quando você se humilha? You're giving up. Você desiste. You're saying, I'll never be good enough for you, God. Você pensa assim: Pai, eu não sou bom o suficiente para você, nunca serei. I'm from a family of darkness. Eu venho de uma família obscura. I'm not worthy of this. Eu não tenho valor, But for some reason you love me so much mas por algum motivo o Senhor me ama tanto that you never gave up on me. que o Senhor nunca desistiu de mim. So you win, E você ganha. I give up. Você fala assim, I don't know why you want me, você perde, você fala: eu não sei porque o but Senhor you me want quer. me. Eu não sei nem porque o Senhor me quer tanto assim, mas eu vou me render ao seu poder. And when you humble yourself, you're not repenting for your failures. Quando você se humilha, você não está se arrependendo até das suas falhas. I repent of all my sins. Você não fala assim: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. No, that was part of your family. That was part of your species. Não, o pecado faz parte da sua família anterior, da sua espécie. We expect that's what sinners do is sin. Os pecadores pecam, não é mesmo? So you're not repenting of your sin from the past. Você não está se arrependendo de todos os pecados cometidos no passado. You're giving up your right to live, let that person keep living. Você está deixando aquela pessoa que cometia pecados morrer para outra nascer. I am accepting that this is no longer who I am. E você reconhece que você não é mais velha criatura. That I'm about to go from death to life, Você vai sair da morte, das trevas From e ir para a luz. darkness to light. Das trevas para a luz. For those of you who are about to get born again, Para vocês que querem nascer de novo, you've never tasted love. você sabia que vocês nunca saborearam o que é o amor? You've never tasted it.
Nunca. But you're about to. Mas vocês vão experimentar Real love. um amor verdadeiro. You've never seen light. Um amor que você nunca viu antes. Your whole life has been in darkness. Porque você viveu a vida inteira em trevas. But you're about to be born into a family of light. Mas você está prestes a entrar numa família da luz. Because He wants it. Porque Ele quer isso para você. He wants you. Ele quer você para Ele. Your inner man gets born again. Digamos que o seu mundo, o seu homem interior nasça novamente. But you're still going to be wearing the outward man. Mas lembre-se, você vai estar com as roupas do homem velho. One day you're going to get a new outward body. Um dia você ganhará um corpo novo. But until then, it's your job not to listen to it anymore. Mas, por enquanto, vai ser o seu trabalho não escutar a velha natureza. Hallelujah. Tá bem? Aleluia. If the person, does all of you have family with you? Vocês têm famílias aqui? Vocês estão sozinhos? Quem levantou a mão? We have 3 people right now. Parece que 3 pessoas levantaram Is a there mão, anyone né? else want to jump in before we Alguém mais? Ou seriam essas 3 pessoas? say, me too, me too? Alguém aí vai levantar a mão e dizer, eu também, eu também. Now, I do have some evangelist skills. I can keep us here for 2 hours. Porque talvez a gente fique aqui por 2 horas, né? Se ninguém decidir se levantar. What if you were to die today in a car wreck? Ninguém vai morrer hoje num acidente Is de your carro. last chance? Tá, porque é a sua última vez de ser salvo, não. If you're ready, you're ready. Tem que ser algo que você sente no seu coração. So, is there Se você anyone está else who wants to pronto, join in before we go on? você está pronto. Mais alguém, pessoal? Wonderful. Okay. Maravilha, maravilha. The way you get born again is simply by humbling yourself. Você nasce de novo através da humilhação. Você se humilha. And asking Jesus into your heart. E você pede para que Jesus entre no seu coração. You don't even need a preacher. Você nem precisa de pastor, sabia disso? So I'm not going to make a big deal, Eu não vou fazer um cenário aqui, but I am going to ask you to stand mas eu vou pedir para que vocês se to levantem, acknowledge to everyone that I'm getting born again today. para que todos saibam que você vai nascer de novo hoje. So if you would just, those who are being born again today, if you would just stand. Por with favor, pode fazer isso? Pode se levantar? Aqueles que querem nascer de novo hoje. Then if you got a family member that's next to you, they can stand with you. E se tiver alguém da sua família com você, essa pessoa também pode se levantar e te segurar ou apoiar você. Yeah. Hallelujah. Aleluia! Now a miracle is about to happen. Milagres estão prestes a acontecer nesse lugar. Your past is about to die, O seu passado morre and you're about to be born from death to life. e você vai renascer, deixar a morte e estar de encontro com a vida. Because you humbled yourself. Sabe por quê? Porque vocês se humilharam. So if you'll just repeat this prayer from your heart. Agora repitam essa oração. Father, thank you for loving me. Pai, muito obrigado por me amar. Thank you for pursuing me. Muito obrigado por não desistir de mim. I'm not worthy, Eu sei que eu não sou merecedor, but Jesus is. mas Jesus Cristo é. I acknowledge that I'm about to become a new person. Eu reconheço que estou prestes a me tornar nova criatura, Born from above. nascida do céu. So I humble myself. Portanto, me humilho diante de ti. And I say that everything that I am right now, E eu afirmo que tudo que sou hoje, I will no longer be. tudo que eu sou, a partir de hoje deixou de existir. Every desire, every thought that goes against the Word of God, Qualquer desejo, qualquer pensamento que não esteja de acordo da vontade de Deus, is no longer of me, it's of my old person. não pertence mais à nova criatura, pertence à velha criatura.
So, Father, I reject my old self. Pai, eu rejeito o meu velho homem, minha velha criatura. And I accept the new person. Aceito a nova criatura. I reject my past. Eu rejeito o meu passado. And I accept my future from you. Aceito o futuro que será traçado por ti. So at this moment, I humble myself. E agora, nesse exato momento, me humilho. And I ask you, Jesus, E eu peço a ti, Jesus, to come into my heart. para que entre no meu coração. I receive you as my Lord and Savior. Eu recebo você como meu Senhor e Salvador. My dear Father, Pai querido, thank you for loving me. muito obrigado por me amar. Thank you for pursuing me. Muito obrigado por não desistir de mim. Thank you now for Mu- birthing me. Muito obrigado por ser meu pai nesta terra. I am now born of you, A partir de hoje eu nasci de você and my life belongs to you. e minha vida pertence a ti. I'm yours Eu sou todo seu. from this day forward. A partir deste dia, In Jesus' name, em o nome de Jesus. amen. Amém. Welcome to the family of God. Sejam bem-vindos à família de Deus. Hallelujah. Aleluia, Pai. That's so exciting. Eu tô tão empolgado. Amen. Let's all stand. Vamos ficar de pé então? Todos nós? I'll say a prayer over you before I dismiss, Eu vou orar por vocês antes de irmos. and then I'll turn it over to Hita. E aí eu vou passar aqui o microfone para Rita. Father, I speak blessing over each family, Pai, libere a sua bênção em cada família, over each person, em cada pessoa aqui presente. and for those who are watching E online, para aqueles que estão assistindo online, I speak your hand of blessing upon que o them. Senhor coloque a sua mão e bênção sobre eles também. I speak blessing in finances, Eu abençoo as finanças deles, Pai, in their health, a saúde deles, in love, amor, that they are children of God. pois eles são todos filhos de Deus Pai. Every day walking in your blessing. Todos os dias da vida deles, eles estarão andando sob sua glória. In Jesus' name, be Em, blessed. em o nome de Jesus, amém. Amen. Amém. Hallelujah. And I'll see you Wednesday night. Aleluia. Bom, nos vemos aqui então na quarta-feira à noite. Tita. Aleluia, podem sentar. Muito obrigada, viu, por esse momento maravilhoso. Tenho certeza que quarta-feira o Alan também estará aqui. Será um momento também muito agradável para nós. Um domingo abençoadíssimo. Amém?